Fala Zezé! Bom dia, cara! Eu sei que você sabe quem eu sou, mas vou falar de novo caso você tenha esquecido. Eu sou o professor William Maluf e, como de costume, Canal AFD e Teles Pictures apresentam... Instruções da prova. Eu sei que o locutor falou instrução da prova no singular, mas essas instruções que vocês estão vendo aí valem para as provas, tanto o P2 quanto o P3, e também valem para todas as turmas de elementos de máquinas 1 e elementos de máquinas 2, sejam as turmas automação e controle, sejam as turmas da mecânica. Gente, eu quero começar pedindo desculpas para vocês, e as minhas desculpas estão representadas através do robô triste, porque os professores da disciplina e eu estávamos fazendo os testes para confirmar o formato e ter certeza de que a gente não teria nenhum tipo de problema no Moodle, e daí eu só consegui gravar o vídeo agora. Por favor, me desculpem. Eu sei, obviamente, que a turma que fizer a prova mais perto da liberação do vídeo vai ter menos tempo de exposição a ele. E eu não posso fazer nada nesse momento a não ser pedir desculpas. De verdade, eu fiz o melhor que eu pude. Olha aí, essa videoaula ela está dividida em 3 partes. Primeiro eu vou abordar as instruções gerais das provas, daí eu vou apresentar a distribuição das questões para cada disciplina e na verdade esse item número 2 aqui já foi apresentado para vocês através da mensagem que eu mandei para vocês no Moodle alguns dias atrás. E aí por fim eu vou apresentar os componentes mecânicos que compõem o sistema de transmissão de potência que a gente utilizou para montar as provas. Obviamente nessa videoaula eu não vou te mostrar o item número 4, porque foi nesse PowerPoint que a gente montou todas as questões de prova. Legal, então vamos começar com as instruções gerais. Como todos vocês sabem, a prova será executada no Moodle. Então, por favor, verifique quaisquer eventuais problemas de conexão que você tenha. Como é que você pode fazer isso? Entrando no Moodle alguns minutos antes da prova e utilizando o seu computador, tablet, celular, tal qual você fez durante todo esse período de virtualização que a gente teve que usar o AVA. Olha só, as provas serão feitas através de questionários cuja navegação será livre. Vocês vão ver todas as questões na mesma página, então basta que vocês desçam a tela para que tenham acesso a todas as questões. Idealmente a prova deve ser feita num computador, mas quem fizer a prova no celular, a gente também fez os testes devidos e a gente conseguiu constatar que os desenhos e informações estão visíveis. As provas terão duração de 100 minutos. Obviamente, os alunos que fizerem provas em salas especiais terão 60 minutos adicionais. Conforme eu já adiantei para vocês, todas as provas serão compostas por 7 questões e cada disciplina terá uma distribuição diferente. Eu quero ressaltar que as ordens das questões serão aleatórias, com valores numéricos diferentes e também teremos perguntas diferentes. E quero deixar claro que as provas têm pelo menos 4 modelos para cada questão. Então é muito difícil que uma mesma prova tenha as mesmas questões, com mesmos valores e nas mesmas ordens, umas das outras. A maior parte das questões vai ser numérica. Então eu gostaria que, por exemplo, se a resposta de uma das questões for 5,5 megapascal, que vocês usem a vírgula como separador decimal. Se a resposta for exata, por exemplo, 4, basta que você escreva 4. Não tem a necessidade de você escrever 4,0. Nos testes que a gente fez, se você utilizar ponto, aparece uma mensagem dizendo que você precisa resolver a questão por completo. Nós estamos nos preparando para sermos engenheiras e engenheiros. Por isso, eu reforço a minha recomendação de utilizar as planilhas de cálculo para que vocês possam realizar a prova. Para fazer os gabaritos das questões, a gente utilizou planilhas de cálculo. Então, todas as casas decimais foram consideradas, porque os cálculos estão encadeados uns nos outros. Só que a gente já fez os gabaritos prevendo que vocês utilizariam 2 casas decimais e, por favor, não se preocupem porque eventuais arredondamentos serão considerados como certos. No dia da prova, quando você entrar no Moodle, sua prova estará disponível num tópico chamado provas, gabaritos e notas. E daqui a pouco eu vou dar uma passada no Moodle e mostrar para cada turma onde cada prova estará disponível. Se sua prova tiver uma questão que for de múltipla escolha, tanto as escolhas quanto os dados de entrada serão diferentes de uma outra prova. Em relação ao gabarito, tão logo as provas daquele dia terminem, eu habilitarei para que vocês possam ver a resposta no próprio questionário. E eu
também vou publicar o gabarito em PDF no Moodle. Caso eu tenha condições, assim que possível eu gravo uma videoaula com a resolução da prova. Eu sei que eu já falei isso diversas vezes, mas só serão corrigidas provas de alunas e alunos que tiverem perfil com foto pessoal no Moodle. Aqui, vocês não precisam submeter resolução, planilha de cálculo e etc. E, obviamente, o critério de correção vai ser bastante simples. Ele é binário. A questão ou está certa ou está errada. Por causa desse estilo de prova, as questões foram formuladas para serem executadas com menos cálculos, entretanto, prescrevendo mais raciocínio, mais conceito e um ótimo entendimento do sistema e da fenomenologia do processo. Por favor, não se preocupem porque não estão faltando dados e, apesar de ser clichê, é fundamental deixar claro que a interpretação é parte integrante da prova. Quero adiantar para vocês que as figuras estarão fora de escala e as dimensões serão fornecidas em milímetros. Um aspecto muito importante a ser observado durante a execução da prova. A gente espera que vocês não precisem falar conosco, mas caso isso aconteça, por favor, não nos enviem mensagens através do Moodle. Caso seja preciso, por favor, nos escrevam por e-mail. Agora, deixa eu conversar uma coisa com vocês. Tenham certeza de uma coisa. A gente sabe que a P1 foi longa e teve um estilo X. Essas provas P2 e P3 serão diferentes porque o tempo é menor, as condições de contorno e as restrições são diferentes. Eu não seria irresponsável de fazer uma prova que requeresse grandes sequências de cálculos encadeadas ou uma prova que fosse longa. Então, por favor, confiem em mim. Eu sei que estamos vivendo um momento diferente, com vínculos diferentes, e por isso essa prova será de um estilo diferente. Agora, de toda forma, é mais do que esperado que vocês usem as ferramentas computacionais disponíveis para que vocês acelerem o processo de execução e aumentem a acurácia dos cálculos. Você sabe que eu gosto muito de usar analogias, então pensa da seguinte maneira, pensa que sua tarefa é tirar uma foto de um componente real que nem esse que está aí na tela e você precisa enviar essa foto para um contato seu que mora nos Estados Unidos, por exemplo. Então essa é a sua missão. Agora imagine que você opte por executar essa missão da seguinte maneira, você tira uma foto, manda revelar a foto, coloca a foto numa carta, manda a carta pelo correio, daí a carta chega para o seu contato lá nos Estados Unidos. Isso vai demorar tipo um mês para acontecer. Ao passo que você poderia ter tirado uma foto com seu celular e enviado essa foto via aplicativo de mensagens. E a foto demoraria 1 minuto para chegar no seu contato. Então, a opção e o método de execução é uma prerrogativa de quem faz a prova. Eu não vou concordar se alguém, por exemplo, ao analisar essa situação, interpretasse como uma missão dada que demora 1 mês para ser cumprida. Ou, mudando um pouco a analogia, imagina se eu te perguntar quantas carteiras tem nessa sala de aula. E daí você opte por fazer um cálculo estrutural da parede e só depois responder essa pergunta. Você entende que não é que a prova está muito longa, e sim o método de solução que você adotou que não me parece ser o mais apropriado. Desculpa se eu insisto nos exemplos, mas vamos supor que a pergunta fosse: calcule o peso de uma massa de 20 kg. Essa foi a pergunta. E daí você opte por conta própria por deduzir o valor da aceleração na gravidade. É claro que a prova vai ficar longa, mas isso incorre na ideia que eu falei agora há pouco. O problema reside na opção que você fez. E desculpa se eu insisto mais uma vez, ainda no exemplo do cálculo do peso. Vamos supor que a pergunta seja: calcule o peso de uma massa de 20 kg. Por favor, não me escreva dizendo que está faltando dado, que falta a aceleração da gravidade. Adota 10 metros por segundo ao quadrado ou 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porque se nessa situação houver essa possibilidade de solução, eu vou programar o sistema do Moodle para aceitar as duas respostas. Agora, falando em aceitar respostas diferentes por conta da aproximação, tem uma coisa diferente que é quando você tiver respostas próximas, mas com erros conceituais associados. Por exemplo, se eu te fizer uma questão de uma peça que está sofrendo atuação de tensões de cisalhamento e você fizer a solução considerando que a peça está sob tensão normal e os resultados derem muito próximos, isso é um erro conceitual e não será aceito. É muito importante que vocês gerenciem o tempo adequadamente. Prestem atenção, por favor, no enunciado, nos dados e façam a prova com bastante calma, beleza?
Muito bem, então vamos passar para o item número 2, que é a distribuição das questões para cada disciplina. Conforme eu já apresentei para vocês, todas as provas terão 7 questões valendo 10 pontos. Os estudantes de elementos de máquinas 1 da mecânica terão essa distribuição. Os estudantes de elementos de máquinas 2 da mecânica terão essa distribuição. Os estudantes que fazem elementos de máquinas 1 do curso de automação e controle terão essa distribuição. E por fim, os estudantes que fazem elementos de máquinas 2 de automação e controle terão essa distribuição. E aqui eu apresento um quadro de resumo geral dessa situação. E olha aí, chegamos ao grande finale, que é quando eu apresento para vocês qual é o sistema de transmissão de potência no qual as provas foram inspiradas. É um sistema bastante tradicional, cuja fonte de potência é um motor elétrico. A potência flui através de um redutor, que tem na sua saída um par de polias e correias associado. Claro que é bastante importante que você saiba quais são os componentes do redutor, e por isso eu vou remover a tampa superior. Aqui, eu sei que vocês estão vendo engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais nesse redutor. E o pessoal que faz elemento de máquinas 1 pode dizer que, por exemplo, eu não explorei a fundo durante a matéria de dimensionamento de eixos. Apesar de que em diversas videoaulas apareceram engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, mas tudo bem. Eu sei que em elemento de máquinas 1 da mecânica, a gente não foi a fundo na determinação da força normal ao flanco do dente. Mas é justamente isso que eu quero te explicar. Se durante o dimensionamento de eixos eu necessitar que as forças sejam calculadas, basta eu falar que nesse sistema existem somente engrenagens cilíndricas de dentes retos. Daí eu posso pedir, por favor, calcule o diâmetro em uma certa seção. Ou se eu quiser manter as ZCDHs, basta que eu te dê o valor das forças e formule uma questão um pouquinho diferente. Então, se vocês prestarem atenção, as opções são praticamente limitadas. Tipo, eu posso te falar que esse motor elétrico aí, na verdade, é um motor nuclear. Tá legal? Então, é só uma inspiração para as provas de vocês. Nessa vista, eu apresento os eixos de transmissão de potência e os mancais de rolamento. E de novo, eu sei que você pode chegar para mim e falar, professor, então aí só tem chaveta, significa que não vai cair eixos ranhurados? Não é uma verdade, eu posso perfeitamente falar para vocês determinarem a fixação da polia menor utilizando um eixo ranhurado ao invés dessa chaveta aqui. Ou posso inverter a ordem das polias, mudar os números de dentes das engrenagens. Enfim, turma, tem uma infinidade de coisas que podem ser feitas. E daí, para a gente terminar, eu vou convidar vocês a fazerem uma visita rápida ao Moodle, onde eu quero mostrar para cada turma onde a prova vai estar disponível. Então, o pessoal de elementos de máquinas 1 da mecânica vai ter sua prova disposta aqui. Por sua vez, o pessoal que faz elementos de máquinas 2 terá a prova publicada nessa seção aqui. Os estudantes que fazem elementos de máquinas 1 da automação e controle terão sua prova publicada nessa seção. E, finalmente, os estudantes que fazem elementos de máquinas 2 da automação terão suas provas disponibilizadas nessa sessão. Por favor, entendam que o Moodle tem um recurso de separação em grupos. Então, a gente cadastrou individualmente, estudante por estudante, em grupos, de tal sorte que mesmo que um aluno de uma certa turma, ao tentar consultar a prova de uma outra turma através do Moodle, não vai conseguir. E aí, por fim, quero te dar a sugestão de que vocês deem uma olhada nesse modelo 3D que está nesse site GrabCAD, para que vocês possam identificar quais são os principais elementos que compõem esse sistema. E aí basta vocês usarem as ferramentas de visualização e irem removendo alguns elementos, modificando os ângulos de visualização, para que vocês possam se familiarizar cada vez mais com esse sistema de transmissão de potência que foi a inspiração para a confecção das provas de vocês, beleza? Então agradeço demais a atenção de vocês, boas provas, fim, obrigado!